Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um estudo do projeto 2 ou 3. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o capítulo 3. Eu espero que você tenha tido muito sucesso aí no seu evangelismo, nas pessoas que você tem compartilhado esse estudo, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para tocar corações mesmo, para que outras pessoas conheçam a verdade. Bom, nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre a antiga e a nova aliança. Bom, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho tentado ser um pouco mais breve, apenas aplicando e lendo, relendo aqui com os irmãos o estudo. E eu queria encorajar você, se você tiver uma dúvida mais abrangente, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, converse direitinho com ele para você poder ter um entendimento melhor aí de algum assunto específico, beleza? Hoje nós iremos falar sobre a nova aliança, sobre a antiga aliança, como eu já falei. E para deixar bem claro, sim, tem um texto que está em 1 João não, perdão, está em João capítulo 1, versículo 17, onde João está falando que a lei foi dada por Moisés, mas a graça ela veio através de Jesus. E esse texto ele basicamente deixa claro a divisão dessas duas alianças. Como na verdade a antiga aliança está relacionada com o Antigo Testamento e a nova aliança está relacionada com o Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que o Antigo Testamento significa isso e o Novo Testamento significa a nova aliança. Não. As duas coisas estão relacionadas. Mas o que define o fim de uma e o início de outra é a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a nova vida que as pessoas passaram a ter a partir disso. Então, o Antigo Testamento, basicamente, ele foi escrito onde Jesus virá ao mundo e fala sobre a primeira aliança que Deus fez com o povo. Lá em Gênesis 12, quando Deus está falando com Abraão, ele diz que a partir de Abraão, ele faria uma grande nação, que os descendentes de Abraão seriam como a areia do mar, seria como as estrelas no céu. Então, Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, uma promessa, estava entregando algo para ele que ele ia receber e ia esperar, né, até que Deus pudesse realizar e cumprir essa promessa. Bom, então a primeira aliança então vem no Antigo Testamento. E já a segunda, que está relacionada ao Novo Testamento, como eu disse, foi escrito depois de Jesus vir ao mundo e a presença nova aliança entre Deus e nós. Mesmo que a primeira aliança incluísse muitas leis e mandamentos, a salvação do povo do Antigo Testamento ocorria da mesma maneira pela qual somos salvos hoje, pela fé em Jesus. Eles olhavam para frente esperando com fé o dia que o Salvador chegasse. Nós olhamos para trás, crendo que Jesus é o Salvador, que já pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o povo de Israel, eles criam que Deus iria enviar o Messias, e assim aconteceu. Então, através dessa fé em Jesus, eles foram salvos. E eu deixei bem claro aqui, o que é uma aliança? A aliança é um pacto celebrado entre duas pessoas, é um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel, válido até a morte. Você que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem entrado numa aliança assim com Ele. Deus é fiel e nunca quebra os termos das suas alianças, como está descrito em Hebreus 6, 17 e 18. Por isso, a nova aliança é chamada uma aliança eterna, que está em Hebreus 13 e 20. Agora você é comprometido com esse Deus tão fiel e tem uma responsabilidade de manter os termos da aliança. Estes termos serão explicados nessa lição sobre as duas ordenanças e na próxima lição que fala sobre a igreja local. Na nova aliança, Jesus deixou duas ordenanças que são símbolos que representam a morte e a ressurreição de Jesus. Então, qual foi a nova aliança que Deus fez com o homem? A nova aliança que Deus fez com o homem está lá em João 3,16, que diz que todo aquele que crê em Jesus será salvo e não será condenado à morte eterna. Ou seja, a partir de Jesus, Deus deixou claro que amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho como uma resposta desse amor, como um ato desse amor. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele vai ser salvo, isso é uma promessa. Então, a partir disso, é válido então a nova aliança. Nessa nova aliança,
Jesus ele deixou algumas ordenanças. E a primeira ordenança é sobre o batismo nas águas. Bom, algumas pessoas elas têm algumas dúvidas sobre a questão do batismo, né? Surgem algumas perguntas. Ah, Bruno, porque eu li um texto, porque eu vi assim assado, que só vai ser salvo quem for batizado. Isso é verdade? Bom, isso não é verdade, porque, por exemplo, o ladrão na cruz, quando ele estava ali ao lado de Jesus, ele está ali conversando com Jesus e ele pergunta para Jesus o que ele precisava fazer, né, para herdar a vida eterna. E Jesus viu o quebrantamento no coração dele e falou para ele: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E ele não foi batizado, ele estava ali na cruz, ele não teve outra opção. Então, o batismo, ele não é algo que a pessoa precisa fazer para ser salvo. Mas na verdade ele é uma coisa muito simples, mas que muitas pessoas têm muita dúvida. O que é o batismo então? O batismo simplesmente é um testemunho público da fé. É um ato onde a pessoa está mostrando publicamente que ela morreu para o mundo quando ela desce nas águas, e quando ela volta das águas ela está mostrando que ela é uma nova criatura, que ela nasceu de novo, que a partir de agora a vida dela é diferente. Então o batismo simplesmente é um testemunho público da fé de quem crê em Jesus. Então, como eu creio em Jesus, eu estava lá no meu momento, comigo aconteceu em um culto e o pastor pregou e falou e eu senti ali no meu coração, Deus tocou meu coração, eu me arrependi, eu aceitei Jesus e depois de um tempo onde eu fui preparado, onde eu entendi o que tinha acontecido comigo, daí então eu decidi me batizar. Então no dia do meu batismo tinham muitas pessoas presentes, eu contei meu testemunho e eu testemunhei publicamente para as pessoas que estavam presentes a minha escolha, o que eu tinha decidido fazer, que era morrer para o mundo e nascer para Jesus. Então, aqui basicamente nas lacunas que a pessoa vai preencher, tá tirando essas duvidazinhas sobre o batismo, sobre em nome de quem, por exemplo, coloquei aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, então descer as águas do batismo representa a morte, você está morrendo para sua velha pessoa. E quando você levanta ali das águas, você é uma nova criatura. Também ressuscitamos para uma nova vida junto com Ele. O descer das águas representa o sepultamento da nossa velha pessoa. E o subir das águas representa a ressurreição com Jesus para uma nova vida. Que legal! Então, o batismo basicamente é isso. Eu sei que talvez possam surgir perguntas como: ah, Bruno, eu me batizei quando eu era criança em uma outra religião, em uma outra igreja. Eu preciso me batizar de novo? Bom, essa resposta que eu vou dar é a mesma resposta que eu dou para pessoas que se batizaram um pouquinho mais velhas, mas que ainda não tinham entendimento. O que acontece? Você batizar um bebê, aquele bebê ele não tem condição, ele não tem entendimento de que ele está morrendo para a vida antiga dele e está nascendo para uma nova vida. Que vida antiga que ele teve, entendeu? Ele não tem consciência ainda daquilo que ele fez. Então nós entendemos que a partir de uma certa idade, a criança ou a pessoa ela tem uma certa consciência da vida que ela levava. E ela tem uma decisão, ela toma uma decisão que a partir dali ela vai ter uma nova vida. Então ela decide se batizar, ela decide dar esse passo de fé e testemunhar publicamente sobre a sua escolha. Beleza? Então nós, na nossa igreja, nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos elas no altar ali, nós fazemos uma oração, nós consagramos aquilo que o Senhor nos deu no altar para o Senhor. Beleza? A segunda ordenança que Jesus dá na nova aliança é sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela também as pessoas têm algumas dúvidas. Por exemplo, talvez outras pessoas que vieram de outras religiões ou tiveram outras experiências, elas chegam acreditando que o pão ele não é uma representação da carne e o vinho não é uma representação do sangue, mas são literalmente a carne e o sangue. E isso a Bíblia deixa claro que não é. Jesus ele deixa claro que é uma representação. Quando você
está comendo do pão e quando você toma o suco ali de uva, você está fazendo um memorial, você está lembrando daquilo que Jesus fez na cruz. Quais são essas representações? O pão ele representa o corpo de Jesus que foi pendurado na cruz e o suco representa o sangue de Jesus que foi derramado. Então, quando você come do pão e toma do suco, você está lembrando aquilo que Jesus fez na cruz. É como se você estivesse tirando mesmo um dia para fazer um memorial daquilo que Jesus fez por você, daquilo que Jesus fez por nós. Você está lembrando disso. Simplesmente isso. Não tem nada de uma coisa literal, né? Não existe isso. Ele partiu do pão para seus discípulos como um símbolo do seu corpo que seria sacrificado por eles. Ele falou: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando comemos um pão na ceia do Senhor, estamos lembrando da morte de Jesus em nosso lugar. E aqui eu aprimorei, né? Falei um pouquinho mais disso e aqui deixei algumas dicas para vocês. Atenção, discipulador, explique que é muito importante tomar a ceia do Senhor, discernindo o corpo de Cristo, pois muitos têm ficado doentes e muitos morrem antes da hora porque não deram ao sacrifício de Jesus e à igreja o devido valor. Explique o que é discernir o corpo de Cristo. Então aqui tem duas explicações interessantes sobre como nós podemos discernir o corpo de Cristo com alguns ensinos bíblicos. Bem legal. Você está crendo e se apropriando daquilo que ele fez por você? Já tem uma pergunta aqui para a pessoa já ficar um pouquinho mais curiosa, refletir um pouco. Você está amando todo seguidor de Jesus Cristo e não menosprezando nenhum irmão? Se as respostas para as últimas duas perguntas foram sim, então agradeça a Deus pelo grande sacrifício de Jesus e participe da ceia. Aqui também tem alguma parte para ele preencher, né, que diz sobre o Espírito Santo. Se o Espírito Santo mostrar a você que seu coração não está certo perante ele, você deve confessar o seu pecado e receber o perdão. O que Deus fará à pessoa que confessa seu pecado? Ele perdoará e purificará. Então, nesse momento da ceia, a gente precisa estar assim, com o nosso coração rendido, arrependido diante de Jesus. É uma coisa assim muito legal. E aqui para finalizar, nós temos aqui uma perguntinha para depois desse estudo, se a pessoa ela consegue discernir e entender o que é a nova aliança que Deus fez através de Jesus conosco. Então, essas coisas elas precisam ficar claras para as pessoas, para que elas possam ter assim uma compreensão daquilo que elas estão fazendo, uma compreensão de quem é Jesus. E eu acho que muitas pessoas, elas frequentam a igreja, elas vão ali, elas gostam do louvor, elas gostam da palavra, elas gostam do ambiente, mas elas ainda não entenderam o que Jesus fez. Elas não entenderam o que significa o batismo, o que significa o memorial, a ceia do Senhor. E nós estamos aqui, né, para falar do Evangelho de Jesus e deixar essas coisas claras. Eu espero que eu tenha ajudado você. Como eu disse, para o vídeo não ficar muito longo e você não demorar muito tempo, né, tirando essas dúvidas, queria te aconselhar e te encorajar a conversar com o seu líder, converse com o seu pastor, se você tiver alguma dúvida mais abrangente. E também não tenha vergonha se surgir alguma dúvida das pessoas para você e você não souber responder, diga: olha, semana que vem eu vou trazer essa resposta, eu vou conversar com o meu pastor, vou ver qual é a posição da nossa igreja e a gente pode conversar melhor semana que vem. Isso não é motivo para você se envergonhar, pelo contrário, tem grandeza nisso. Beleza? Então, olha, te vejo na próxima aula, no próximo capítulo aí, que será a aula 4. E eu tenho certeza que você vai arrasar mesmo, Deus vai usar a sua vida. E é isso, tamo junto, não se esqueça de deixar o seu like aqui no nosso canal, se inscrever também, para que a gente possa abranger mais essa página, a página da nossa igreja, para abençoar mais pessoas. Deus abençoe você e tamo junto.